Olá, pessoal. A gente está começando agora ao vivo a nossa live com a Dea Fernandes. Ela já está aqui do meu lado. Eu preciso da resposta de alguém, preciso que alguém me dê um sinal, preciso que alguém me fale sobre como está o som dessa live. Alguém pode me dar um retorno? Se está tudo bem. Tem a Silvia Monteiro, entrou. Tem mais alguém aí que possa me dar uma resposta? Alguém pode falar pra gente como tá o som? Pouca gente ainda. Tô precisando de resposta. A Silvia Monteiro tá dizendo que hoje ela teve na palestra da DEA e por isso que ela tá aqui na live, acompanhando. Muito importante, Silvia, saber do seu engajamento, que você deu importância para o assunto. E hoje a gente vai falar numa nova perspectiva. O som tá bom? Ai, que legal, porque a gente não tá na minha casa, a gente tá num local, assim, que a gente foi... Não daria tempo para voltar em casa, né, pra gente começar a live. Então a gente conseguiu aqui esse espaço para começar essa live. Já tem aqui o quê? 17 pessoas nos ouvindo. E interessante, a Dea tá aqui em Fortaleza. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Se apresenta logo, Dea. Olá, pessoal. Pronto, aqui. Boa noite. Sou a Dea Fernandes, da ONG Ecoando, a Voz dos Mártires, presidente dessa ONG, advogada internacionalista. E estou aqui no Ceará, a convite da vereadora Priscila Costa, o ministério também da igreja dela. Tem me convidado e eu tenho ido a muitas igrejas. Vamos fazer um trabalho de divulgação, conscientização sobre a questão da perseguição religiosa no mundo muçulmano e violação de direitos humanos. Isso, então, esse tempo que a Dea está aqui, ela recebeu muitos convites de grupos interessados, né, como a gente teve também em Acaraú, e também de algumas lideranças cristãs, né, onde ela pôde também dar algumas palestras sobre esse assunto da violação de direitos humanos, né, a todo tipo de minoria que sofre violação de direitos humanos, principalmente no Oriente Médio, né? E a gente escolheu o tema desse live falar sobre o atentado, o massacre de Orlando, né? Porque esse mês de junho é um mês onde a agenda LGBT está bem em evidência, justamente por causa da data, né? Domingo agora foi a parada gay. Eles têm um dia específico no calendário, né, alusivo à agenda LGBT. E aí a gente fica pensando por que não se está falando no mês de junho algo que deveria ser importantíssimo, tanto para esse tipo de agenda como para todos nós, porque é uma agenda nossa. Quando mexe com os direitos humanos, não importa a sua cor, não importa a sua opção sexual, não importa se você é homem, se você é mulher, quando mexe com os direitos humanos do indivíduo, isso acaba sendo um problema seu, porque você poderia ser a vítima. Aquele direito violado poderia ser você naquele lugar. Então, eu acredito, na minha visão de direitos humanos, que a menor minoria do mundo é o indivíduo, né? Independente da sua raça, cor ou credo. Eu tenho falado isso várias vezes. Então, por que não a gente relembrar o massacre de Orlando, né? Por que não lembrar da boate, a boate gay de Orlando, que foi invadida, né, por um atirador, que hoje a gente sabe que era um muçulmano, né, alguém ligado a grupos terroristas. A Dé vai falar um pouco sobre esse fato em si, né, e que acabou massacrando a vida de homens e mulheres que estavam naquela boate. Então, quantas famílias hoje estão chorando, mais uma vez, lembrando dessa data, lembrando que o mês de junho foi um mês de choro, né, um mês de luto, como é até agora. E eu queria falar também em memória dessas famílias, a gente poder saber, a gente falar um pouco, por que os grupos que estão aí, dizendo que defendem essas minorias, não estão falando do genocídio que acontece contra homossexuais através do terrorismo, da perseguição islâmica no Oriente Médio. Então, por isso eu trouxe uma especialista, porque eu não sou um especialista, né? E a Andrea é. E a gente poderia começar falando, Andrea, sobre o episódio em si, né? Relembrando um pouco para quem está aí nos assistindo.
Isso. Um muçulmano, utilizando armamento de grosso calibre, assassinou a sangue frio 49 pessoas dentro dessa boate gay. Foram 49 mortos e 53 feridos. Vê se o pessoal está ouvindo bem aí. Tá, todo mundo está dizendo que tá bom. Ai, que ótimo. E 53 feridos. E se vocês prestaram atenção no período que aconteceu isso, na época que aconteceu isso, há um ano atrás, pouco mais de um ano, a imprensa toda noticiava: atirador matou 49 pessoas e tudo mais, apesar dele ter utilizado o grito de guerra normal dos muçulmanos jihadistas que estão cumprindo a Sharia, que é a lei islâmica, uma obrigação de todo muçulmano cumprir a lei islâmica, que está fundamentada no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e na Sunna, que é a tradição islâmica. Tudo aquilo que Maomé fez, que falou, isso serve como exemplo de procedimento para todo muçulmano. Então, ele mata essas pessoas e ele foi abatido, né, lógico, e depois a imprensa toda tentou mascarar o evento. Só que não teve como mascarar, porque ele, antes de assassinar essas pessoas, e ele foi lá com o intuito, sabendo que era uma boate gay, ele sabia o público que ele queria matar, ele ligou para o 199, se não me engano é 199, lá dos Estados Unidos, avisando que ele era um elemento vinculado ao Estado Islâmico. Ele deixou claro que ele era do Estado Islâmico. Ele falou isso. E, além disso, depois do massacre, o Estado Islâmico reconheceu. A gente vê que a imprensa costuma dizer, porque o Estado Islâmico reconhece tudo e tudo mais. Só que, nesse caso, não tem dúvida que foi pelo Estado Islâmico, porque ele ligou e avisou: estou ligando pelo Estado Islâmico. Aí o que acontece? O interessante é que muita gente fala que ele não era um muçulmano verdadeiro, porque ele batia na mulher, ele era terrível, ele não tinha exemplo de um verdadeiro muçulmano. Aliás, bater em mulher é até uma virtude para o muçulmano, porque a mulher, no mundo muçulmano, ela apanha. É previsto dentro da doutrina islâmica, é autorizado o homem a bater em suas mulheres. Inclusive, tem liderança muçulmana no Brasil que ensina como deve bater na mulher sem deixar marca. Tá? Então, isso é mais do que natural, se bater em mulher. Então, eles começaram a dizer que ele tinha procedimentos que não batia com os procedimentos muçulmanos. Porque tem pessoas que não conhecem as estratégias de muçulmano quando eles estão em países onde são minorias. Então, entendam bem, uma das estratégias é suspender a Sharia, a lei islâmica, ou seja, muçulmanos que estão como minoria em países de maioria cristã, eles podem deixar de praticar Sharia, então eles podem beber, eles podem usar até crucifixo, gente. Só para vocês terem uma noção, em 2014, o Estado Islâmico, na sua revista de então, da BIC, fez uma matéria de 80 páginas, ensinando como os jihadistas do Estado Islâmico deveriam proceder em países ocidentais para perpetrar ataques terroristas. Então, foram 80 páginas dessa revista mostrando como eles tinham que se comportar para enganar os infiéis, que é você. Você é um kafur, é um infiel. E eles ensinam: olha, vocês podem beber, vocês podem usar crucifixo, vocês devem evitar de frequentar mesquita. Então, eles ensinavam os muçulmanos a agir como nós, para nos enganar, para se eles conseguirem perpetrar os ataques terroristas. Então, quando acontece ataque terrorista, o ocidental, a mídia vem e fala: ele não era um muçulmano verdadeiro porque ele não frequentava a mesquita, ele batia, ele fazia, acontecia. Entendeu bem? Isso é estratégia muçulmana. Eles podem sim suspender. Aí ele foi, matou esse pessoal, a imprensa disse que não era um verdadeiro muçulmano e todo mundo acreditou que ele não era. Eu lembro que, assim, algo que ficou muito marcado foi porque quando aconteceu esse ato terrível, né, a atitude no movimento, ou de uma parte do movimento LGBT, e agora a gente tem que falar movimento LGBT de esquerda, né, porque agora está se levantando um movimento LGBT de direita, né, cada vez mais encorpado, né, mais engajado. Então a gente não pode nem ser desonesto nesse sentido. Então, o movimento LGBT de esquerda aqui do Brasil, na época que aconteceu, eles foram protestar em frente a uma igreja cristã, que era uma igreja católica,
o que não deu para entender, né? Tamanha covardia até, né? Porque aquilo estava sendo um ataque, uma morte causada, né, de motivação religiosa islâmica. Então, como é que esse pessoal vai para frente de uma igreja católica para protestar a morte daquele pessoal? Então, você acha o quê? Que é uma desinformação? É uma forma de manipular a informação? Que tipo de interesse o movimento LGBT pode ter, esse movimento que fez isso, né? Esse movimento pode ter para querer transferir a culpa de algo que aconteceu em nome de Alá, em nome do Islã, né, em nome do terrorismo islâmico, trazer isso para que seja jogado na culpa do povo cristão brasileiro, por exemplo? Não, na realidade, assim, não é ignorância. Quer dizer, muitos militantes podem até ser ignorantes, porque realmente você tem que conhecer um pouco de Islã para entrar na profundidade e saber que o Islã, na realidade, eu não vejo nem como religião, eu vejo como um sistema teopolítico de dominação colonial, porque eles estão tomando terras em tudo quanto é lugar no mundo, né? E o objetivo deles é restaurar a comunidade muçulmana e formar a Ummah, que seria uma comunidade muçulmana universal. Então, desde Said, que foi um palestino que foi muito forte no meio acadêmico, trazendo a ideia de um conceito de orientalismo, que seria o Ocidente tendo uma visão deturpada do Islã. O Said, que é muito respeitado no meio acadêmico, ele dizia que a literatura, a produção acadêmica no Ocidente, acerca do mundo muçulmano, era lixo. Tá? Ele falava que era lixo, que eles não tinham conhecimento do verdadeiro Islã e que humilhavam os povos muçulmanos. Então, houve sim uma união da esquerda com o mundo islâmico e na Europa, principalmente na década de 50, 60, isso se fortaleceu. Né? Então, é uma união porque a esquerda sabe que só tem uma forma de destruir as bases da civilização judaico-cristã para eles colocar em prática o objetivo espúrio de formar a sua tão desejada doutrina de tomar o poder no mundo inteiro e implantar o comunismo. Eles sabem que o cristianismo, os princípios judaico-cristãos impedem essa realização. Aí eles se unem ao Islã porque acreditam que o Islã é a única modelo de dominação que teria a condição de destruir as bases da civilização judaico-cristã, como está acontecendo. Lá em Londres, centenas de igrejas foram destruídas, mesquitas foram construídas. A Europa está cada dia mais afastada do cristianismo e está dando lugar, através do secularismo, ao chamado multiculturalismo, onde coloca o Islã como a base principal de reconhecimento de agrupamentos sociais na Europa. Você vê que, por exemplo, vou dar um exemplo básico, na Alemanha, vocês sabem que no Estado de Direito, a polícia oficial, o exército, os meios de segurança oficiais é que devem colocar ordem, é que tem o monopólio da força física. Na Alemanha isso não acontece mais. Tem 1 ano ou 2 anos que o Tribunal de Justiça alemão reconheceu o direito da polícia da virtude, que são os fiscalizadores da Sharia, deles atuarem junto à população muçulmana ou não muçulmana. Como é que eles agem? A gente conhece muita atuação deles no Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita. Por exemplo, na Arábia Saudita, quando a mulher não está com a burca, não está com essa veste correta, ou ela está com salto, enfim, eles vão lá, fiscalizam e dizem, olha, você não pode andar assim. Em alguns casos elas são presas, como acontece no Irã, são presas e muitas delas estupradas dentro da prisão. Então, é uma polícia de fiscalização para ver se a Sharia, que é a lei islâmica, está sendo adotada por aquele muçulmano. E também, quando o não muçulmano mora nessas regiões que tem a polícia da virtude, cada país dá um nome diferente, tá? Essa polícia de fiscalização. Se tiver não muçulmano morando nessa região, o não muçulmano é obrigado também a adotar a Sharia. Ou seja, se ele tiver um animal, um cachorro, ele não pode, ele vai ser proibido a ter, vai ter que se desfazer, porque só no Irã são 72 chibatadas para quem tem o cachorro em casa. Então não pode ter, não pode ouvir música, porque o muçulmano não pode.
A justiça alemã aceitou essa polícia da virtude e não condenou os cidadãos. Só para vocês terem uma noção. Então, assim, Priscila, uma união da esquerda com o Islã para destruir a civilização judaico-cristã. Isso é muito louco, porque assim, não sei se esse episódio chegou aqui nas mídias brasileiras, mas a gente podia ver na Fox News e em alguns canais de veículos algo que chamou muita atenção do povo americano, que foi que o pai do terrorista, né, que assassinou as pessoas, né, na boate gay de Orlando, o pai dele, ele estava presente num dos discursos da Hillary. Sim. Isso foi verdade? Foi. Ele estava em um desses discursos da Hillary, ou seja, da candidata da esquerda, né, que seria dos democratas, sendo ali apoiada pelo Obama. E aí, nesse sentido, o rival dela, né, do outro lado, que seria o Donald Trump, ele dizia o seguinte: eu vou proteger os homossexuais. O meu governo será um governo que priorizará a segurança dos homossexuais. Por quê? Porque eu vou estar cuidando das fronteiras, né, e combatendo o terrorismo. Então, enquanto o Obama assumia uma política de banheiro trans, né? Isso. Um banheiro trans e algumas políticas desse sentido que não iriam mudar a questão da proteção da vida do homossexual. O Donald Trump estava dizendo assim: não, eu vou dar para os homossexuais a liberdade de andar armados, eu vou dar para eles a segurança das fronteiras, eu vou dar um ambiente seguro. E nessa ele começou a levantar, inclusive, o movimento LGBT de direita também, nos Estados Unidos. E aí me fala uma coisa: o que o Alcorão fala sobre homossexuais para que essa perseguição seja sempre tão frequente no Oriente Médio, no mundo islâmico? Apesar de que em Israel é um país muito livre e muitos homossexuais do Oriente Médio fogem para Israel. É o único país que tem parada gay, e a maior parada gay é uma das maiores, não é a maior, tá? Porque no mundo, e Israel é o único país do Oriente Médio que tem parada gay. É uma total liberdade para os homossexuais. Lá não tem nenhum tipo de penalidade, ou não se coíbe o comportamento homossexual. Israel entende que a liberdade de opção sexual é nata ao ser humano, e eles não praticam nenhum tipo de impedimento em relação a isso, que não acontece nos países muçulmanos. O Luzinaldo está lembrando para a gente, né, sobre a criação de partidos políticos no Brasil. Realmente ele está falando de algo completamente real, no sentido de que a gente passou semana passada tendo que escutar, tendo que ver nas notícias que a CCJ em Brasília aprovou, né, uma lei do Aloysio Nunes, um projeto de lei do Aloysio Nunes, aonde ele quer que estrangeiros sejam eleitos e estrangeiros possam votar e estrangeiros possam ser eleitos aqui no Brasil, né? Então, abrindo as fronteiras, sem controle, sem limites, eu posso colocar uma população toda aqui dentro que vai votar da forma como eu quero, e quem sabe colocar estrangeiros nos lugares de influência e de autoridade do nosso país. É verdade. E um detalhe que é importante que a comunidade homossexual tenha, e LGBT, tá? Tenha a noção. Eu acessei sites, depois eu vou pedir para a Priscila colocar o meu artigo, onde eu denuncio a homofobia islâmica, porque a ONG Ecoando a Voz dos Mártires é uma instituição de direitos humanos secular. Ela não levanta bandeira religiosa de religião nenhuma, ela é contra as violações de direitos humanos que essa pseudo-religião promove no mundo muçulmano. E eu tive acesso a fontes de instituições de direitos humanos dos homossexuais, fontes internacionais, que dizem que 77, os homossexuais têm os seus direitos coibidos, eles são totalmente perseguidos em 77 países no mundo. E todos os países muçulmanos, não sou eu não, gente, são instituições de direitos humanos vinculadas à causa LGBT, que dizem que em 77 países existe perseguição, e em todos os países muçulmanos existe essa perseguição. Aliás, inclusive na própria Palestina, todo mundo fica com muita pena do palestino, mas o palestino não respeita homossexual em hipótese alguma. Fala. Não, aí a gente iria agora passar a crença, né? Isso. A crença islâmica a respeito do homossexualismo. Então vamos falar aqui rapidamente, eu vou trazer uns dados aqui sobre o que o Alcorão
e a Sunna falam sobre os homossexuais e que embasa a perseguição que eles sofrem no mundo muçulmano. O Alcorão, que diz na Surata 7, verso 81, na verdade você se aproxima de homens com desejo em vez de mulheres. Em vez disso, você é um povo transgressor. E no 84, a Surata 7, versículo 84. E desencadeamos sobre eles uma chuva de pedras. Em seguida, veja como foi o fim dos criminosos. E o Alcorão ainda diz, na Surata 4, verso 16, se 2 homens entre vocês é culpado de lascívia, puna-os ambos. Se eles se arrependerem e alterarem, deixe-os sozinhos, porque Alá é misericordiosíssimo. E a tradição de Maomé, que é a Sunna. O que é a Sunna? É tudo que Maomé fez e falou que serve como exemplo para todo muçulmano que deve ser copiado. Diz aqui a tradição, que é a Sunna. O profeta, a paz esteja com ele, disse, se encontrardes alguém fazendo como o povo de Ló fez, matai. O povo de Ló, quem não conhece a Bíblia e tal, não é cristão, era um povo que era conhecido por perversões sexuais e principalmente a prática da sodomia. O termo sodomia vem de Sodoma e Gomorra, por causa da questão homossexual da história. Tá? É uma questão bíblica, se você não quiser acreditar, você não precisa acreditar. Enfim, mas nenhum cristão hoje pensa que o homossexual tem que morrer, isso é uma história totalmente diferente. Enfim, aí ele fala, se encontrares alguém fazendo como o povo de Ló fez, ou seja, homossexualidade, matai aquele que faz e aquele a quem a coisa é feita. Isso aí está no Hadith, né, que é na tradição deles, de Abu Daud. Ainda diz, a observação, o povo de Ló são os homens que aparecem na Bíblia querendo fazer sexo com homens que se hospedavam na casa de Ló. Agora, outro detalhe importante... vai compartilhando, gente, vai compartilhando. Olha, eu queria trazer as palavras, porque também alguém pode falar, não, isso está escrito no Alcorão, mas não deve ser interpretado assim e tal. Então eu vou trazer as palavras do Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi é simplesmente uma das maiores, se não a maior, liderança muçulmana sunita no mundo. Ele é o principal doutrinador hoje no mundo islâmico, tá? Ele é considerado, na nossa visão, como um jurista, ele interpreta a lei islâmica. Então, veja o ensinamento que ele deu sobre a homossexualidade. Ele diz o seguinte, preste atenção, devemos estar conscientes de que, ao regular o impulso sexual, o Islã proibiu não apenas relações sexuais ilícitas e tudo o que leva a elas, mas também o desvio sexual, conhecido como homossexualidade. Este ato pervertido é uma inversão da ordem natural, uma corrupção da sexualidade humana e um crime contra o direito das mulheres. O mesmo igualmente se aplica no caso do lesbianismo. A disseminação dessa prática depravada em uma sociedade perturbada perturba seu padrão de vida natural e faz aqueles que a praticam servos, escravos da luxúria, privando-os de gosto decente, morais e um povo de vida decente. A história do povo do profeta Ló, a paz esteja com ele, conforme narrada no Alcorão, que eles copiaram da Bíblia, deveria nos bastar. O povo do profeta Ló era viciado dessa desavergonhada depravação, abandonando relações naturais puras e corretas com as mulheres, em busca dessa prática não natural, imunda e ilícita. Ele vai continuando, e aí ele continua aqui. Os juristas muçulmanos, ele está usando outros juristas também, sustentaram diferentes opiniões a respeito da punição, que é isso que nos interessa falar, a essa prática abominável. Então eu vou dizer para vocês agora qual é o debate que se criou em relação à punição que deveria ser dada àqueles que cometem a homossexualidade. Cadê aqui? Porque eu estou no celular dela, que meu notebook não abriu. Então, para quem entrou agora, hoje a nossa live, né, com a Adel Fernandes, uma especialista, presidente de uma ONG chamada Ecoando, Voz dos Mártires, dedicada a denunciar a violação de direitos humanos das minorias no Oriente Médio. Achei. Achou? Achei. Olha só, aqui, qual é a punição? O Shahabá, que significa companheiros de Maomé, concordaram por unanimidade, tá? Unanimidade,
na execução de homossexuais, não tem dúvida, é unânime, tem que executar, matar. Mas divergiram quanto à forma como eles deveriam ser mortos, executados. Alguns deles eram da opinião de que os homossexuais devem ser queimados pelo fogo. Alguém já viu aí o pessoal de LGBT de esquerda falando sobre isso? Isso, gente, é o Islã, não sou eu falando, é o Islã. Queimado pelo fogo, o que foi o ponto de vista de Ali. E também de Abu Bakr. Sabe quem é Abu Bakr, gente? É o primeiro califa do Islã. Foi ele que que acessou o poder depois da morte de Maomé. E Abu Bakr, lá do Estado Islâmico, o nome dele se colocou como Abu Bakr, em homenagem e reconhecimento, porque ele se considera um novo califa. Então, o Abu Bakr, que sucedeu Maomé no poder em relação ao Islã, ele também acreditava, vamos queimar vivos os homossexuais, é melhor assim. Enfim, aí continua. E alguns outros juristas, tá, do mundo muçulmano, pensaram que os homossexuais deveriam ser jogados para baixo de um lugar alto e em seguida ter pedras jogadas neles. Essa era a visão de Ibn Abbas. Entendeu bem? O que o Estado Islâmico faz, gente, que já leu os jornais, não é isso? Pega lá de cima, joga de um prédio e lá embaixo joga pedra. Isso é Islã em ação, por isso que a Universidade do Cairo reconhece o Estado Islâmico como uma entidade genuinamente muçulmana. E, não, ainda tem mais aqui. Os fuqaha, que são juristas islâmicos, diferem quanto ao assunto. Alguns deles disseram que o homossexual deve ser executado, não importa qual seja a sua situação, se ele for casado ou não. Aí eles vão continuando, só um detalhe. O Irã, para ela continuar aqui, nesses últimos anos, se eu não me engano 10 anos ou 5, não estou lembrada agora o número de anos, executou por enforcamento 4.000 homossexuais. Aí eu pergunto a você, que lê o Jornal Globo, Estadão, Folha, e que acompanha ativista. Alguém já viu, por favor, gente, alguém já viu o Jean Willis? Desculpa, mas eu sou ativista de direitos humanos e eu tenho que falar, porque eu brigo pela vida dos homossexuais, eu quero eles com vida em qualquer país do mundo. Eles não devem ser punidos por causa de algo que é um direito deles, é o direito da pessoa humana, escolher o sexo que lhe atrai, ninguém tem que impor isso. Então, também, alguém já viu o Jean Willis falando que lá no Irã 4.000 homossexuais foram enforcados? Fica aqui a pergunta. Pelo contrário, né? Em certa feita, o presidente Lula esteve com o líder islâmico e ainda afirmou que Irã seria uma real democracia. Sim, né? Verdade, reconheceu, né? Não, esse país aí que está matando homossexuais é uma democracia. Né? E falando em Jean Willis, eu lembrei também que um projeto de lei da deputada Érica Cocai, do PT, junto com o Jean Willis do PSOL, eles propõem que a cultura islâmica seja ensinada nas escolas. E agora, recentemente, o Ministério da Educação, se não me engano, tem aprovado um destino... Uma verba de... Não, eles... Teve uma verba que eles queriam enviar de 7 milhões para poder... 7 a 8 milhões, 7 a 8 milhões, para ensinar as crianças. As crianças vão fazer dentro da rede pública, eventos sobre o Islã, sobre a cultura islâmica para as nossas crianças. Então, como pode? Assim, 8 milhões mesmo. Uma deputada do Partido dos Trabalhadores, que se diz defensora das minorias, querendo ensinar nas escolas essa religião, que a gente sabe que não é religião. Como é que a gente poderia definir o Islã, já que não é uma religião? Na realidade, é um sistema teopolítico que junta uma pseudoteologia política, que é um sistema teopolítico de dominação colonial. E, gente, por que eu falo dominação colonial? Vou dar um exemplo para vocês. As Filipinas, país lá no sul da Ásia, é um país de maioria cristã, que é difícil na Ásia, tá? Mais de 90% são cristãos. Há 4 décadas, o sul de Filipinas vem sendo invadido por muçulmanos, tá? E os cristãos que vivem lá perderam as suas terras, suas casas, estão sendo mortos, assassinados. E agora, quando surge o Estado Islâmico também está trabalhando lá, tem um grupo que se aliou ao Estado Islâmico, está matando também cristãos, mas isso não é de agora. Já há 4 décadas, cristãos estão perdendo território, casa, tudo, e as suas vidas no sul.
da Tailândia, não, de Filipinas. Outro exemplo, então eles tomam um território porque essa é um sistema teopolítico, como eu falei, mas que é dominação colonial. Eles fazem como todo mundo diz que os europeus faziam, esqueceram que o Paquistão é uma criação colonial justamente do Islã, porque o Paquistão na realidade era a Índia, era formado de hindus, os muçulmanos invadiram a Índia e começaram a matar, estuprar, fazer o que eles costumavam fazer desde o século VII, desde quando o Maomé toma poder, ou melhor, se estabelece no poder em Medina e depois toma poder em Meca. Isso é mais do que natural na religião. Então eles trabalham com dominação, eles tomam território. E, mais um exemplo, Tailândia. Sul da Tailândia, a Tailândia, mais de 90% da população é budista. O budista, com raras exceções, eles são pacíficos. Eu digo raras exceções porque há casos de budistas extremistas, mas são poucos. E eles estão matando, os muçulmanos estão matando milhares de budistas no sul da Tailândia, estão decapitando, estuprando, como o Estado Islâmico faz. Eu pergunto para vocês, queridos, vocês estão lendo que os muçulmanos estão tomando terra de budistas lá na Tailândia? Vocês estão lendo isso nos jornais? Não. É sobre isso que eu queria falar um pouco agora, sobre essa questão da mídia, né? Eu poderia dar um exemplo bem acessível a todos, por ser um programa bem popular, que é o programa da Fátima Bernardes. E, por exemplo, é muito comum a gente ver a Fátima Bernardes fazendo uma propaganda da ideologia de gênero, né? Mostrando a agenda LGBT como uma agenda bonita e uma agenda que ela defende, beleza. Aí, em outro programa, ela tá lá recebendo uma mulher com o, como é o nome do hijab. Uma mulher com lenço e ela dizendo que a cultura islâmica é muito bonita para as mulheres, etc, etc. Então, por que existe tamanha desonestidade intelectual na mídia, né? Já que a Fátima Bernardes está ali falando de uma ideologia que justamente prega o assassinato de homossexuais, o assassinato de muçulmanos que deixam de ser muçulmanos, o assassinato de cristãos, o assassinato de judeus, o espancamento de mulheres desobedientes. Então, por que a mídia não é clara a respeito disso? Eu queria entender. Você acha que existe um aparelhamento da mídia no sentido de proteger a imagem do Islã no Ocidente? Sim, total. A Wikileaks divulgou em 2014 algumas informações assim, muito interessantes, mostrando que eles tiveram acesso a milhares de notas diplomáticas entre vazamento, né? Quem conhece o Wikileaks sabe que trabalha com vazamentos. Da Arábia Saudita, notas diplomáticas da Arábia Saudita com vários estados no mundo, além de entidades públicas, privadas, pessoas e tudo mais. E foi dito, não por mim, tá? O Wikileaks disseram que eles acreditavam, antes desse vazamento, que a mídia global era controlada pelos judeus. Protocolos dos sábios de Sião, a famosa conspiração judaica que nunca existiu. E com essas notas eles descobriram que quem comanda a mídia global é a Arábia Saudita, entende? E não somente a Arábia Saudita, a Catar, eu não lembro qual foi, teve um time de futebol, que é o time que o Catar financia. Eu sou ótima de time, gente, eu esqueci, ele é muito famoso, aquele dado da Espanha, como é que é o nome? Real Madrid, acho que é Real Madrid, sei lá, eu não sou boa nisso não, tá, de futebol. Mas existe o Catar, um time, né? Existe um time e foi obrigado a tirar a cruz, porque o Catar, que era financiador, exigia que tirasse a cruz, eles iam ter que tirar a cruz do time. Vê aí, quem conhece aí a história, me ajuda para saber o time. Eu acho que é o Real Madrid, não me lembro. Mas, enfim, então, eles financiam não somente o controle da mídia, como financiam o estabelecimento de madraças, que são escolas islâmicas, de mesquitas no mundo inteiro. Eles financiam centros de estudos islâmicos nas principais universidades do mundo, trazendo o Islã como uma religião da paz. Qualquer universidade que você vá, meu querido, você vai ver o Islã como religião da paz, porque a Arábia Saudita e os países árabes ricos, principalmente do Golfo Pérsico, estão financiando isso. E o melhor exemplo da perversidade, que é isso, da hipocrisia, é que a imprensa toda arrasou a Europa quando ocorreu a questão lá da Síria e estava se discutindo refúgio. Então,
a imprensa, junto com a ONU, exigiu que a Europa recebesse milhões de refugiados sírios. Só que nesse mesmo período se descobriu que a Arábia Saudita negou a entrada de refugiados sírios no seu território, que são sunitas, tá? Da mesma vertente religiosa. Entrou e essa mesma Arábia Saudita todo mês expulsa milhares de paquistaneses e de outros imigrantes econômicos que vão para a Arábia Saudita e muitos deles vivem num regime de escravidão. Ela tem deportado, expulsado, ninguém fala sobre isso. Então o que acontece? A Arábia Saudita tem tendas climatizadas que recebem muito muçulmano para o Ramadã, e são daria para abrigar 3 milhões de sírios em tendas climatizadas. A Arábia Saudita disse, aqui não entra refugiado nenhum, nem sírio nenhum. Porém, no mesmo ano, ela se prontificou para construir 200 mesquitas na Alemanha. E as mesquitas, lá se fala árabe, eles não querem que fale a língua alemã, isso é comum nos países árabes. Então, entendeu bem, é toda uma junção de interesses de islamizar o Ocidente. Não é preocupação com o refugiado, coisa nenhuma. Na realidade, já é uma política que a esquerda se uniu ao Islã para tentar destruir o modelo de civilização judaico-cristã. Gente, você pode compartilhar, a gente não está conseguindo ler todas as participações, né? Mas eu vou tentar aqui, viu, Déia? Eu vou tentar citar aqui algumas pessoas que estão participando, algumas pessoas nos parabenizando. Tem aqui o Indireita Fortaleza nos dando aí a Indireita Fortaleza, prestígio de tê-los aqui conosco. A Letícia Lima, que é uma jovem que está acompanhando muito, está estudando o tema, está contagiando outras pessoas com isso. Parabéns, viu, Letícia? Então, a Lani Ribeiro também está aqui com a gente. A gente falando aqui da Globo, né? Realmente a gente tem visto a Globo ser omissa em relação a esse assunto. Uns estão dizendo que o time é Barcelona, outros estão dizendo que o time é Real Madrid. E eu estou na dúvida, vocês vão ter que pesquisar isso daí, tá, gente? E outra pessoa... Real Madrid, já Real Madrid? Real então Madrid. Pronto. A nossa assessoria é ótima. Nossa assessoria é ótima. E o Luzinaldo tá falando, falando aqui que a ONU defende o islamismo. É isso mesmo? A gente pode falar isso? Vamos falar de ONU. Já que é Luzinaldo, não dele? Luzinaldo, você tem toda a razão. E eu vou dar a prova disso que você que está nos assistindo pode ir lá no Google, porque muita coisa já foi tirada, sabe, da rede. Mas isso ainda não foi. Entendeu bem? Todo país, eu sou internacionalista, tá? Então eu posso afirmar para vocês que todo país que faz parte, integra a ONU, ele deveria ser obrigado a assinar uma tal Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Em que demonstra que, por exemplo, não pode ter trabalho com menor, que não pode ter pedofilia, né? O homem não pode casar com uma criança não pode ir para a guerra, enfim. Só que os países árabes, os países muçulmanos, eles disseram para a ONU, nós não vamos aceitar assinar essa Declaração Universal de Direitos Humanos, sabe por quê? Nós seguimos a Sharia, a lei islâmica, que está fundamentada no Alcorão e na tradição islâmica. E na Sharia a gente pode cortar a língua, na Sharia a gente pode matar mulher adúltera. Aliás, tem muçulmano no Brasil com vídeo ensinando e dizendo que mulher adúltera tem que ser morta assim. Então eles disseram, nós não podemos apedrejar, matar mulher adúltera, nós não podemos enforcar homossexuais. Enfim, a Sharia não pode ser executada com essa declaração maluca. Aí, na década de 90, eles fizeram a chamada Declaração do Cairo. Países muçulmanos se reuniram para fazer uma declaração de direitos humanos de acordo com a lei islâmica. Então, se hoje, no mundo muçulmano, por exemplo, meninas são... vou dar um exemplo do Irã. No Irã, as meninas podem ser condenadas à morte. Elas aguardam até a idade, geralmente 17 anos, e elas ficam presas aguardando a execução por pena de morte, devido a vários crimes. Só que essas meninas, antes de passarem pela execução por pena de morte, se elas forem virgens, elas têm que ser desvirginadas. Por quê? Eles têm que ter certeza, as autoridades, que ela foi para o inferno.
né? Então, isso já foi divulgado e a ONU não levou adiante. Tá? Inclusive, a Folha de São Paulo, há mais de 10 anos, quase 20 anos, fez uma matéria sobre isso e você não encontra mais essa matéria. É muito difícil você encontrar. Onde se denunciava isso. Houve o caso de uma menina de 9 anos de idade que fez uma crítica, isso saiu na Folha. Eu vou ver se eu consigo achar novamente, coloco o link aí. 9 anos, ela fez um trabalho de escola onde ela criticou o Ayatollah, na época Ayatollah Khomeini, e ela foi denunciada e sentenciada à morte, uma criança de 9 anos, mas ela violou a Sharia, a lei islâmica. Pela lei islâmica você não pode falar do Alcorão, você não pode falar mal, né, se criticar o Alcorão, Alá, o profeta Maomé ou as autoridades islâmicas. Aí sabe o que aconteceu? Quando pediram pela vida dela, sabe o que ele falou? O Ayatollah, ela pode casar, porque com a cidade poderia, ela pode casar, ela reza, quer dizer, é uma muçulmana, então ela também... ele fala assim, então, se ela pode casar e ela pode rezar, mate-a. Essa criança foi desvirginada, tá bom? E no dia da execução, o pelotão foi a tiro, ela inclusive pediu socorro à mãe dela, a mãe dela teve que assistir isso. Gente, isso é mundo muçulmano e a ONU não pode fazer nada contra, por quê? Porque infelizmente ela aceitou a chamada Declaração do Cairo. Outro exemplo de um país que é até considerado moderado, que é o Paquistão, e é bom que a gente levanta uma bandeira que não é ainda a bandeira dos cristãos brasileiros, pelo menos da maioria, mas é uma bandeira nossa, dos ativistas de direitos humanos. É o caso da Asia Bibi, que é uma cristã católica que em 2009 estava trabalhando numa aldeia com outras muçulmanas, teve sede, pegou a sua caneca, foi lá num poço para tirar água desse poço e bebeu e depois ofereceu água para as muçulmanas. Com isso ela tornou impuro, porque você é impuro para o muçulmano, você é odiado pelo Islã ortodoxo. O muçulmano apóstata não te odeia, mas o ortodoxo te odeia. Então, mas o ortodoxo odeia o apóstata, odeia o moderado. Isso, moderado. Aí, porque o moderado é o apóstata, tá? Ele deve ser morto, segundo o Islã. Então, o que acontece? Ela tornou impura. Aí disseram para ela, olha, você vai ter que negar Jesus. E ela falou, não vou negar. O profeta Maomé, o profeta não é Maomé, eu continuo acreditando em Jesus. Com isso ela foi presa, condenada ao enforcamento em primeira e segunda instância. E quando um governador muçulmano apóstata, porque era um governador moderado, e é por isso que eu deixo claro, gente, eu sei que eu não sou extremista em discurso nenhum, e não sou desonesta intelectual, e muito menos a Priscila. Então eu deixo bem claro uma coisa, existe sim um muçulmano moderado, que é aquele muçulmano que não coloca em prática o Alcorão e nem a Suna. É aquele muçulmano que num país muçulmano ele vai ser morto porque é um apóstata. Então existe sim um moderado. Esse governador era moderado, ele foi pedir pela vida de Asia Bibi. Aí o que aconteceu com ele? Por ele ser moderado, ele foi morto pelo guarda-costa dele, muçulmano. Como o muçulmano matou um outro muçulmano, porque você matar um cristão não tem problema, mas como ele matou um muçulmano, e era um governador, ele foi condenado à morte. Quando isso aconteceu, milhares de muçulmanos paquistaneses moderados, que o Ocidente diz que o Paquistão é moderado, foram para a rua pedir assim, a morte imediata de Asia Bibi. Então, essa mulher cristã está desde 2009 presa no Paquistão, está esperando a terceira instância no Paquistão julgar. A maioria acredita que vão manter a sentença porque tem todo mundo medo de morrer, porque quem defende ela no país é morto. E vou falar a real aqui para vocês, eu não posso mentir. Nem o Papa intercedeu pela vida dela. O pai e o irmão estiveram no Vaticano e quando foram pedir pela vida dessa cristã, o Papa não intercedeu e disse apenas que está rezando por ela. Então, essa mulher corajosa, independente de ser cristã ou não, mas uma mulher que resolveu assumir a sua fé como minoria, o seu direito à liberdade de expressão e à liberdade religiosa, ela hoje não é ajudada pelo Vaticano
e não é ajudada pela maioria das igrejas ocidentais que nem sabem que ela existe, mas pelos ativistas de direitos humanos é considerada o símbolo internacional da luta contra a lei da blasfêmia, que a ONU está tentando impor sobre o mundo inteiro. Eu estou até impressionada com a participação do pessoal que tá aí acompanhando, porque o pessoal tem informação, viu? Ai, que legal! O pessoal está pesquisando, está olhando, ó, o Luzinaldo mais uma vez está dizendo, muita gente aqui participando, mas o que ele falou é muito importante, que ele disse que tem uma média de 120 mesquitas islâmicas no Brasil. Sabe o número? Será não, que é o esse número mesmo assim, o certo eu não sei, até porque, a gente preste atenção, as nossas instituições não estão preocupadas em saber sequer quantos muçulmanos tem no Brasil. O IBGE não faz mais censo há muito tempo e não se fala de número de muçulmanos. O que a gente sabe até de número de muçulmanos, que é o básico, é um número que a comunidade muçulmana diz ter, que seria 1,5 milhão de muçulmanos, e que ele já tem metas para em poucos anos ter pelo menos 5 milhões de muçulmanos, e uma das principais lideranças muçulmanas do Brasil já deixou claro que o Islã pretende ser, se eu não me engano, 10 ou 20 anos, a terceira maior religião do Brasil. E é por isso que tem essa lei de imigração para abrir as fronteiras. É por isso que o Brasil já está importando muçulmanos. Eles estão entrando sim, gente. A questão que ficou feia, é navio, não é navio, eles estão entrando de diversas formas, vão ser milhões, porque a Europa não aceita imigrante econômico. E tem vários lá, milhares lá, mais de 1 milhão de imigrantes econômicos que estão esperando para vir para o Brasil. E estão vindo, não começou em julho, na realidade eles já estão vindo há muito tempo e o brasileiro não está percebendo. Tem mais perguntas aqui. Acho que as pessoas estão perguntando qual a nossa opinião sobre o Bolsonaro. A Dea é uma estudiosa, ela não tem posicionamento político, né? Mas a gente sabe de alguns parlamentares que têm falado sobre o assunto. O Bolsonaro é um deles. Além disso, o Magno Malta, o João Campos, quem mais? O Marcos Feliciano tem falado sobre o assunto. Tem mais alguém que a gente possa lembrar? Mas tem gente falando, inclusive alguns jornalistas também, né, tocando no assunto, falando. Felipe Moura Brasil fala sobre o assunto, a Joyce Hausmann também fala sobre o assunto. Então, aliás, já que falou sobre isso, é um trabalho muito bom, assim, um apoio maravilhoso que nós recebemos lá em Brasília foi do deputado João Campos, que se prontificou, isso está em vídeo, está lá na página Ecoando a Voz dos Mártires. É um vídeo curto, onde ele diz que vai apoiar os nossos pleitos, e um desses pleitos que ele falou que vai apoiar é pedindo para que o Brasil se posicione na ONU contra a perseguição religiosa e o genocídio de cristãos no Oriente Médio. Para o Brasil, em setembro, na Assembleia Geral da ONU, se posicionar, porque em 2012 a Dilma, num período que 105 mil cristãos foram assassinados por causa da sua fé, a Dilma disse que o Brasil era contra a islamofobia. Então eu pedi no Ministério das Relações Exteriores que o Brasil se manifestasse contra a cristofobia, contra a perseguição religiosa. E foi dito pelo Pedro Saldanha, que é chefe de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, que ia encaminhar um pedido para o Itamaraty. Só que isso foi ano passado e Temer não falou nada em discurso nenhum sobre isso. E o deputado João Campos se prontificou a ir ao presidente Temer, só que a gente está nessa crise, vai ter que aguardar um pouco, para exigir dele uma postura. E eu quero aproveitar até a oportunidade para comunicar a vocês, porque Ecoando a Voz dos Mártires é a única instituição no Brasil que cuida do tema violações de direitos humanos no mundo muçulmano em relação a minorias étnicas, religiosas e de gênero. A gente defende vida de homossexual, de mulher, de criança, somos contra a pedofilia, denunciamos isso, independente de religião. Nós defendemos inclusive vida de muçulmano. Curdos, eu tenho denunciado o massacre de curdos, e curdos, muitos deles são, nem todos, mas muitos são muçulmanos. Temos denunciado o massacre de Yazidis, que é uma minoria
também que está sofrendo genocídio. Então, a nossa preocupação é com a vida humana, inclusive de muitos muçulmanos que estão debaixo desse poder despótico, tirano, sanguinário, assassino, que são diversos governos muçulmanos praticando violações. Então, e além disso, a gente logicamente está denunciando a questão dos genocídios cristãos, que a ONU não reconhece. O Parlamento Europeu já reconheceu o genocídio cristão, o Departamento de Estado norte-americano também já reconheceu, diversas instituições de direitos humanos, mas a ONU, como ela apoia o mundo muçulmano e odeia cristãos, ela não quer reconhecer. E aqui no Brasil a gente está tentando fazer com que esse assunto seja incluído na nossa agenda de política externa. E eu estava com muita dificuldade de trabalhar isso, com lideranças e tudo mais. Aí conseguimos um certo acesso a alguns parlamentares, porém, eu quero fazer aqui um reconhecimento, um agradecimento público à vereadora Priscila Costa, porque quando eu a conheci, o conhecimento que ela tem sobre perseguição religiosa foi o melhor que eu vi até hoje. Eu não vi nenhum parlamentar tive apoio sim, mas com conhecimento sobre o que os cristãos estão passando e outras minorias lá no mundo muçulmano não teve, isso me chamou a atenção, e ela tinha se prontificado a abrir portas aqui no Ceará para que eu pudesse conscientizar a população cearense do que está acontecendo e do perigo que ronda o nosso país, porque ela tem um ótimo conhecimento também sobre essa questão da ameaça aqui no Brasil. E ela fez o que prometeu, né? Eu não vejo nem mais como política, eu vejo como uma cidadã preocupada com os nacionais, né? Então, ela me trouxe, eu estou aqui no Ceará, a convite de Priscila Costa, já falei para diversas autoridades religiosas aqui no Ceará, diversas, estou conseguindo um apoio gigantesco. Aliás, no Brasil, o melhor apoio ao meu trabalho veio, eu estou deixando isso público, da vereadora, através dela eu estou conhecendo muita gente, tendo um apoio maravilhoso, e diante da posição que ela vem tomando e do conhecimento que ela tem angariado, eu a convidei para estar comigo ao meu lado, assim, ombro a ombro, como a gente está aqui, na liderança do movimento nacional pelo reconhecimento do genocídio de cristãos e minorias no Oriente Médio. Então, ela é, a partir de hoje, pelo menos publicamente aqui, né, porque eu já tinha convidado antes, ela é porta-voz desse movimento aqui no Brasil. Então, ela vai caminhar comigo nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais do Brasil. O primeiro evento foi lá em São Paulo, na Câmara Municipal, em agosto do ano passado, sessão solene em reconhecimento dos genocídios cristãos e minorias no Oriente Médio. Ela já vai fazer aqui na Câmara Municipal de São Paulo e já está articulando em outros parlamentos. Então, eu quero aproveitar, ela não estava esperando isso, mas eu tenho que falar a verdade. E eu agradeço muito por ver uma mulher corajosa no meio político, sendo um exemplo em relação à preocupação, não somente com os cristãos, porque ela mesma falou, Andréa, vamos fazer uma live sobre a questão do homossexual, porque é um absurdo não haver um posicionamento em relação ao massacre que é promovido, inclusive, pelos próprios governos muçulmanos. Então, ela está de parabéns porque ela não tem uma visão fechada, ela está preocupada com a vida humana. Sim, inclusive a nossa bandeira tem sido essa, né? Em defesa da vida. E assim, gente, eu conheci a DEA através de uma iniciativa junto com o Endireita Fortaleza e o grupo de estudo Veritas, que trouxeram a DEA a primeira vez aqui. Então, através disso, vários cearenses, ativistas e militantes... Inclusive, eu estive na manifestação contra a lei de imigração, a Renata Carla, o Guilherme do Endireita Fortaleza, a Andressa, olha, o Guilherme, a garota conservadora. Compartilha, o pessoal do Endireita Fortaleza está aqui no meu coração, compartilha muito o nosso trabalho, e também tem o TED lá de São Paulo, do Endireita São Paulo, enfim, vamos falar a verdade. São Paulo Conservador. Eu ainda não estou muito por dentro disso. Eu agradeço a direita no Brasil, que está fazendo um trabalho muito bom sobre a questão da ameaça islâmica, conscientização. Agradecer também o Del, a Manu e o Adriano, que estão sempre nos bastidores desse pessoal, né? Porque eu não conheço os nomes todos ainda, tá? Me mas estão sempre nos bastidores dessas movimentações interessantes que acontecem para denunciar e trazer um conhecimento que a mídia não traz. Então, gente, além disso, eu queria agradecer a Dé pelas palavras e dizer para ela também
que a postura dela, o posicionamento dela me encoraja muito, né? E eu sei que não é só comigo, eu sei que é com todo mundo. Então, se hoje eu estou vereadora, né? Não sou vereadora. Se hoje eu estou vereadora, o mínimo que eu posso fazer é usar as ferramentas que estão ao meu alcance para que isso possa alcançar outras pessoas. E a Lani Ribeiro está falando que eu não posso esquecer de lembrar as pessoas sobre a palestra da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa vai ter uma palestra que a gente vai estar como participação, tá? O palestrante principal da Assembleia Legislativa, sexta-feira, agora, dia 30 de junho, vai ser o David Rivers. Você vai ver esse banner meu aqui virtual, aqui tá comigo o impresso, mas o virtual tá na minha página. E aí o David Rivers vai falar sobre a cultura judaico-cristã. Porque é exatamente isso, gente. A cultura judaico-cristã é um dos pilares do Ocidente, né? Sem a cultura judaico-cristã, o Ocidente não teria a forma que tem. Eu e você não pensaríamos da forma que pensamos e nem teríamos a forma de viver que temos. Essa forma de viver livre, civilizada do Ocidente. Então ele vai falar sobre a importância da cultura judaico-cristã. E por isso que mesmo você que não é um religioso, deve ter todo o interesse em proteger essa característica ocidental, porque é isso que nos torna civilizados e livres, falando sobre o Ocidente, né? Falando sobre o Ocidente. E será transmitido online? Sim, a gente quer transmitir online. E siga a DEA, siga a página da DEA. Lá você pode mandar inbox. Ainda tem, ela vai estar aqui até domingo, ainda tem espaço para alguns convites, a gente ainda tem alguns horários livres. Se você conhece uma liderança, se você conhece um grupo de pessoas interessadas, então entra no inbox, fala com ela, que a gente dá um jeito, certo? É Ecoando a Voz dos Mártires. Essa é a página da DEA, Ecoando a Voz dos Mártires. Então, muita gente aqui e olha, agradecendo. Se você conhece parlamentar, vereador, deputado, não somente no Ceará, como no Nordeste, São Paulo, Rio, não importa. Se você conhece parlamentar, vai lá, pede a eles para abrir o parlamento, abrir a Casa do Povo, para a gente fazer sessão solene em reconhecimento do genocídio de cristãos, para nós debatermos, fazermos audiência pública sobre perseguição religiosa, porque está chegando aqui, gente. Fala com o seu vereador, dá a ele essa ideia. Vamos aqui usar a Câmara Municipal da nossa cidade para reconhecer o genocídio cristão. Então você pode fazer isso e nós estaremos à disposição, eu aqui no que for preciso, e a DEA como essa grande especialista, estudiosa e uma autoridade intelectual no assunto. E eu queria agradecer a todos, gente, porque, olha aqui, o Torres acabou de dizer, os 3 pilares da civilização do Ocidente é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Verdade. Tá sabendo, Torres, Alberto. Então eu queria agradecer a todos que nos parabenizam, a todos que nos apoiam de alguma forma, participam, compartilham. Foi 1 hora de live. Uau, assim você, eu estava aqui. 1 hora de live. Eu não li tanto os comentários, porque eu sei que é muita informação e a gente tem que priorizar essa informação porque ela é vital. E eu agradeço a todos e conto com cada um de vocês para a proteção do nosso Brasil, da nossa cultura, da nossa liberdade e da soberania nacional. Muito obrigada a todos. Obrigada, Dea. Obrigada, tchau, tchau para você. Tchau.